Olá, boa noite. Olá, olá. Começando então a penúltima live da semana do Divórcio com Respeito. Vamos colocar aqui o meu filtro do Divórcio com Respeito. Esse filtro fica disponível lá no nosso perfil para quem quiser fazer uso e abraçar a campanha, divulgar por aí. Então, nos sigam. Boa noite, madrastas Cris Aguiar. Oi, tudo bem? Olha que bom. Esse é um tema que a gente queria muito abordar aqui. Acho que na semana passada, do ano passado, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre padrastos e madrastas. Carlos, Isabela, boa noite. Então, hoje é a penúltima live antes do fim, né, da semana, que vai acontecer amanhã com a live Tudo o que você precisa saber para ter respeito no seu divórcio. Tem um time super bacana de advogados e psicólogos e psicanalistas que vão conversar com vocês. Boa noite. Hoje eu vou conversar com nada mais nada menos a Kalila Matos, lá do iDivorciei. Vamos conversar um pouco sobre esse projeto belíssimo que é o iDivorciei. Boa noite, boa noite. Eu queria falar muito para vocês que hoje, à 1h, às 8 da manhã, teve uma live da Rose com o Sérgio Henrique. E o nome da live foi Como Reconhecer e Ressignificar as Dores do Divórcio. Olá. Oi, Silvana, tudo bem? E foi muito bacana essa live, foi muito bacana porque o Sérgio desenvolveu um projeto já há 25 anos, né? Tem toda uma metodologia para a gente entender as nossas dores, né? E a relação dessas dores com as questões emocionais. Eu fiquei impressionada com boa noite, Silvana, com a fala dele, assim, e ele vai numa precisão, né, das partes do corpo, onde você tem dor, na vesícula, coluna, joelho. Então ele faz um trabalho de fisioterapia, mas ele também está interessado em ouvir as pessoas, ouvir a história das pessoas que chegam lá com dor. E é um trabalho muito conectado com o que a gente faz como advogado colaborativo, com o advogado que está ali pronto para escuta, sabe? Então eu super recomendo essa live para quem não viu. Assistam lá, tudo bem, Silvana? Assistam, tá? Vai ficar salvo tanto aqui no perfil, todas as lives vão ficar salvas aqui no perfil do Divórcio com Respeito. E também a gente vai colocar no YouTube, agora a gente vai ter um canal do YouTube, estamos crescendo. A gente já tá com mais de 6.000 seguidores, eu fiquei impressionada. Essa semana do Divórcio com Respeito fez a gente crescer e chegar atingir um público imenso, assim, então estamos felizes com o resultado aqui. Então eu tô aqui esperando o pessoal do iDivorciei, a Kalila Matos, chegar pra gente conversar um pouquinho sobre o projeto deles. Enquanto isso, quem tá me ouvindo aqui, podia colocar... Hoje eu aprendi com o Sérgio na live, se o som da minha voz tá bom, você coloca um 10 aí pra dizer, posso te ouvir, não tem ruído, pra quem estiver aí. Silvana, se eu puder colocar aí um 10 pra dizer tá bom, ou um pouquinho menos, se não tiver bom, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se não tem ruído, se não tá com eco. Teve uma live que eu fiz, estava um super eco, assim, o pessoal tava... Tá bom? Aí, obrigada. Aí, valeu, Rita, brigadão. Então, estamos aqui. Eu não sei se vocês estão entrando ou assistiram outras lives, assim, se vocês hoje pudessem me dizer qual live até agora que viram, que gostaram mais, e o tema que vocês gostariam de ver ter sido abordado na semana, que a gente não abordou e que poderia abordar na próxima. Se quiserem aqui nos contar, vai ser uma boa, enquanto a gente aquece aqui com a espera da Kalila, do pessoal do iDivorciei. Porque pelo menos eu não tô vendo ela aqui, né? Vamos ver se eu a vejo aqui. Me conta lá, Silvana, Marina, não sei se vocês viram, Edmila, pessoal do Madrastas, a Rita, pai de 2 crias. Vocês viram outras lives? Gostaram? Boa noite. Gostaram das lives? Tem uma live preferida, assim, que gostariam de repetir? Tem alguma coisa que faltou? Me conta aqui, para eu saber. Olá,
Vamos ver se o pessoal... Carmen, boa noite. Não viu? Ah, puxa, precisa ver. Precisa... Aqui. Carila, te convidei aqui. Entrou. Oi, Laura, tudo bem? Sextando aqui com uma live do Divórcio com Respeito, né? Muito amor pela causa na sexta-feira, mas o tema é bom, a gente tem muita coisa boa, tenho certeza que a gente vai ouvir boas histórias aqui da Kalila. Vamos lá. Estou tentando te convidar para participar. Consegui assistir algumas? Hoje não deu. A Rita, assista a live do Sérgio Henrique. Como reconhecer e ressignificar as dores do divórcio. Vale muito a pena. Fiquei impressionada, juro. Também perguntei, né? A gente perguntou, e o olho direito, e o olho esquerdo, e a escápula, e o pulmão, enfim. Ele tem uma resposta para tudo, muito bacana. É uma pessoa com uma positividade, assim, realista, né? Que eu acho que é o que a gente precisa hoje em dia. Muito bom. Aí, entrou. Temos Kalila conosco. Vou te convidar, Kalila. Cláudio Tebas e Lili, gostou? Foram demais, né? Foram boas. Assista que você vai gostar. Assista também Olá, oi, tudo bem? Oi, gente. Como vai, Que bom estar Kalila? aqui. Que bom te ver aqui. Consegui. Que Tô ajeitando alegria. aqui. Bom Sexta-feira, demais estar aqui com não é? vocês. Sexta-feira a gente está aqui conversando sobre esse tema denso, mas é bom. Eu tenho certeza que a gente vai dar boas risadas aqui. Isso, Rita, a gente vai colocar, a Rita está aqui falando, a gente vai colocar no YouTube. A gente abriu agora um canal, vamos colocar as lives dessa semana e vamos também colocar as lives do ano passado. Então tem muita coisa boa, né? Estava contando aqui, Kalila, que hoje pela manhã teve uma live da Rose, que é advogada, com o Sérgio Henrique, que é fisioterapeuta. Ele tem um projeto incrível sobre reconhecer as dores, o link das dores que a gente tem com com as nossas emoções, sabe? Então, eu não sei se Sim. você está me ouvindo bem, estou ouvindo com eco um Tô. pouquinho. Para você tá Vocês estão com me eco. ouvindo? Eu tô. É que eu estava me ouvindo junto também. E foi uma live belíssima, as pessoas bombaram de perguntar para ele. Eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali. Ele deu umas dicas muito legais. Ele tem um e-book. A gente quer fazer até um projeto. Eu super te indico ele para Ah, você opa! conversar. É uma pessoa, assim, ele é um fisioterapeuta com mais de 25 anos de trabalho. Ele tem uma clínica no Rio de Janeiro e ele faz. Está com retorno, Silvana? O meu retorno ou da Kalila, será? Ela está dizendo que está com retorno. Talvez Será que é o tenha. meu? Não sei se está muito alto, de repente o som. Eu tô me ouvindo no teu. Quer que eu saia e entre de novo? Porque eu tô sem fone justamente por causa para evitar isso. Vamos ver. Acho que agora tá bom. Talvez fosse volume. Tá aí. Pode ser. Pessoal que Deixa tá eu baixar ouvindo, um pouquinho. pessoal que tá ouvindo a gente aí, tá com retorno, tá com eco ou tá bom da gente conversar? Da gente conversar, ótimo, de vocês nos ouvirem. É um prazer estar com você. Eu te adoro, viu? Alegria! Eu também, eu também. Eu tô Assisti muito você feliz. várias vezes. É? Várias vezes. Toda vez que eu via que era você, não que não quisesse prestigiar, mas calhava nas horas que eu podia assistir também. É. E foi muito bom. Ó, É muito bom estar aqui. A Laura tá dizendo que tá com retorno. Tá com retorno. Será Puxa que, vida. será que é o som? Será que eu abaixo meu volume? Eu vou baixar aqui, ó. O pior é Baixei. que eu tava procurando um outro fone aqui pra ver se. Mas eu tô. Parece interferência? Vou ter que sair pra pegar. Vou ter que sair. É? Você quer fazer Vou sair e isso? vou voltar então, tá Tá, bom? Pra ver se eu volto melhor. perfeito. Perfeito. O meu áudio é o teu que tá um pouquinho com retorno. Aí, entendi. Bom, quanto a Kalila vai lá buscar um fonezinho pra gente, pra vocês nos... Ah, ok. Tá muito baixa a minha voz? Beleza, Fê, vou aumentar aqui. Vamos ver se o pessoal me ouve. Né? A programação dessa terceira semana do Divórcio com Respeito, eu queria destacar algumas lives, assim, não porque eu participei,
Mas a live que fala dos começos e os recomeços, que é a primeira live de segunda-feira com a Marília, com a Natália e com a Luciana, 3 advogadas, a gente fala muito sobre o namoro. E olha lá, vamos ver assim, que eu vou chamar a Kalila, vamos lá. A gente fala muito sobre o namoro e alguns cuidados na formalização do namoro, sabe? As pessoas têm um pouco de pavor do contrato de namoro, mas a gente conversou isso com muito... Olá, tudo bem? Tudo. Melhorou? Espero que sim. Para mim tá bem, pessoal que está nos ouvindo. Tá com retorno agora? Quem tá, que se puder aí dizer se tem retorno ou não? Eliana, que entrou agora, boa noite. Manuele, quem mais? Fer, que está aqui nos ouvindo. Aline, Laura, se puder contar. Os divas também estão entrando. Divas, ai, meus amores. Muitos divas? Ai, que muitos bom. divas. E a gente fez uma chamadinha. Vamos começar conversando aqui. Eu coloquei, fiz uma colinha no roteiro aqui pra gente. Ai, a Manuela está ouvindo bem. Obrigada, Manu. Fiz uma colinha aqui para conversar contigo, porque, Kalila, assim, hoje eu fui dar um sobrevoo no seu perfil, do Divorciei com mais atenção, né? Sobrevoo com mais atenção. E aí fiquei impressionada, assim, com o que eu vi no perfil, né? Porque até agora, você poder se apresentar e contar do Divorciei, que é uma empresa voltada para soluções para recomeços, né? Que eu acho genial isso. Eu fiquei muito impressionada, assim, porque a gente encontra ali tanto a perspectiva afetuosa, que é o Divorciei, proporcionar uma rede de divors, né, que é o seu público, de pessoas que estão conectadas por um momento de vida muito similar, né, redes de apoio, que eu achei isso belíssimo, que traz desde roda de conversa para falar de viagem com filhos, perrengues de pais divorciados, que eu achei genial, passa por festa junina dos divos, né? Vocês se reunirem. Eu sei que você fala de São Paulo, eu falo de Curitiba, para quem não nos conhece. Promoção do bem-estar e cupons de serviços de terapia do corpo, enfim, para quem é divorciado. E esse é um mote muito bacana seu, que é assim, a gente quando divorcia perde renda, perde poder aquisitivo, e por que não, né? Fomentar desconto e ajudar essa classe de pessoas que estão passando por esse momento. Eu achei genial, uma empresa que vai buscar todo tipo de solução, né? Para esse público que você chama de divas. Então, Kalila, eu estou muito feliz. Boa noite, obrigada por você estar aqui. Conta pra gente, primeiro, claro, você vai contar quem é você, mas conta como é que tudo começou, da onde vem o Divorciei, como é que tudo começou essa tua empresa que vem crescendo e tem um público bacana, assim. Ai, que lindo, Manu. Ai, que bonitinho. Aí já começa as declarações de amor, que eu sou muito apaixonada por esse público, porque é um público muito carente de acolhimento, né? A Manu falou, somos divors, sou do Rio de Janeiro, participo pouco, mas sempre me senti acolhida. Nosso grupo é maravilhoso. A Divorciei nasceu, eu sempre gostei muito de empreender, e como eu também sou uma divor, né? Nasceu de dores pessoais. E depois que eu me divorciei, eu fui estudar mais a parte de empreendedorismo social. E eu saí frustradíssima, porque foi incrível o curso, eu fui estudar meses no SPM, que é uma faculdade de marketing aqui de São Paulo, super prestigiada e tal, mas eu saí frustradíssima, porque todo mundo tinha já uma ideia do que se dedicar para a humanidade. Alguns iam para a área da natureza, outros para questões ambientais de uma forma geral, alguns para atendimento de pessoas, mães, hospitais, enfim. E eu já fazia voluntariado, eu sempre tive os 2 pezinhos no terceiro setor. E aí eu ouvi uma notícia no rádio falando que a cada 3 casamentos, um terminava em divórcio. Eu falei, tá aí. É uma dor que eu conheço e eu vou começar a estudar ainda mais para poder ajudar essas pessoas de alguma forma, mas eu não sabia qual. Como eu trabalho na área de publicidade há mais de 20 anos, eu falei, eu acho que eu vou juntar as coisas que eu sei fazer. E aí eu resolvi ser uma ponte entre marcas e serviços para essas pessoas. Porque eu vejo que falta muito ainda para a sociedade acordar que depois, quando a gente se separa, que é uma decisão que a gente não gostaria de tomar, porque como diz, né, ninguém
casa para separar, que eu acho que o que foi mais dito, acho que nessa semana do divórcio com respeito, acho que foi essa frase. E aí, o que se faz, né? Porque nós somos doutrinados a namorar, a noivar, a casar, a sermos pais, nem que sejam os trancos e barrancos, mas a divorciar ninguém. E aí eu falei, poxa, eu preciso trazer soluções para essas pessoas. Mas a divorciar já passou por tantas fases, assim como os divorciados, né, que a gente fala que tem os divorces sem divórcio, que tem um acolhimento dentro da nossa comunidade, que é um pouquinho diferente dos divorciados superados, mas a gente ainda está fazendo esse acolhimento de forma gradual. A gente já tem bastante gente, ajudamos muita gente na pandemia, principalmente. Nós nascemos em 2019, lançamos em 2020 por conta da pandemia, e de lá para cá, os próprios divors estão nos ensinando a trilhar caminhos, assim, né? Então a gente tem 2 grandes produtos. O primeiro deles é voltado para os divors, que é o encontro entre eles, porque eles se sentem pertencentes. É um grupo onde se diz muito o que sente e se discute muito para onde se vai. E a gente tem esses encontros porque quando a gente se separa, os amigos são casados, nem sempre a família olha a gente com bons olhos. Então a gente tem encontros com parceiros, ajudam a gente com o lugar, e aí divorciar ganha uma porcentagem no consumo. Muitas vezes, outras vezes a gente não ganha nada, só para mesmo estar lá. E tem uma questão social mesmo de poder juntar as pessoas, que foi o caso da festa junina, né? E foi incrível porque os divors levaram seus filhos, teve uma aderência gigantesca. E outros, a gente faz o Divor Day desde o ano passado, teve 2 temporadas muito legais, e já aconteceu de sair até casais novos. Olha só. É bem O bonitinho. divorciei casamenteiro. Pois é. E aí eu ganhei um apelido carinhosíssimo da comunidade, eles me chamam de Dinda dos Divors, não é? Por causa dessa, desse carinho, desse acolhimento. E desse acolhimento há profissionais dentro dessa comunidade também. Essa comunidade, como eles falam, é muito terapêutica, porque não tem acolhimento só de psicólogos, né? Tem também o acolhimento dos próprios divors superados. Não vai passar, isso é uma fase, uma jornada que você vai aprender muito, mas vai passar. E a gente tem um outro produto chamado Virando a Página, esse sim, é voltado mais para empresas, onde a gente usa a comunicação, que é a minha área de atuação, para ensinar as pessoas, através do entretenimento, a superarem, passarem pela autoestima, fazerem uma ressignificação do quarto. Então a gente grava, tem uma gravação, é mais ou menos um decora, misturado com 10 anos mais jovem, do Discover Home Health. É muito bom. E aí os divors se veem transformados, viram na página mesmo. E aí a gente tem uma série de questões que a gente aborda sobre guarda compartilhada dos pets, por exemplo, sobre superação, sobre como é difícil a gente se ver num outro lugar, mudando de vida e se restabelecendo, né? Cada um tem seu tempo. Então, e fora isso, a gente levanta essa bandeira do divórcio consensual, amigável, e a gente fala muito dentro da comunidade sobre respeito com ex-parceiro, ex-parceira, sobre a parceria, continuar a parceria, porque nós somos pais na criação dos nossos filhos. Então, tudo isso nos move para a gente começar a semear, junto com vocês, inclusive, a sementinha de parceiros e novos acordos todos os dias. Sim. Amigavelmente, né? É um baita projeto, né? Assim, porque, enfim, você tem um público, né? Como você mesmo disse, né? Eu acho que esse número é até maior, né? Hoje, mas a cada tanto casamento, tanto divórcio, né? Esse número já está diferente hoje em dia. Mas é muito bacana, porque você entra no recomeço, né? A gente não está falando de divórcio, né? Eu acho que é isso que é importante pensar. Eu fico curiosa, assim, pensando nessa rede de divos que vocês firmaram, né? Como é uma grande família de divos.
Eu queria falar assim um pouco curiosa com as histórias, sabe? Porque todo mundo adora uma boa história. E eu não sei se Sim, você pode, em alguma medida, porque ouvir a história dos outros ajuda a gente a normalizar as nossas dores, né? sem dúvida. Eu penso muito nisso. Então, eu não sei se você pode contar pra gente alguma história bonita de superação de divor, sabe? De caminhada difícil, de emancipação que você acompanhou, porque eu não sei há quanto tempo está aí de você aí na estrada, você foi 2020, perdão, sabemos, né? Mas nesses 3 anos, assim, se você se deparou com histórias que você pensou, puxa, isso é muito belo, assim, que coisa bonita. Não sei se você teria para nos contar dos divos, assim, que você, como Dinda dessa turma, porque essa live vai ficar gravada, vai estar lá no YouTube, e às vezes as pessoas assistem e pensam, olha que bonita essa história, tudo a ver comigo, e abre uma janela na vida da pessoa, né? Não sei se você teria É, alguma para... tem muitas, muitas. A Divorciei me fez estudar psicanálise. Eu vou me formar até o ano que vem, que eu preciso dar uma pausinha, né? Porque é muito projeto para entregar. Mas primeiro que eu acho que a primeira pessoa que foi salva pela Divorciei fui eu. Porque eu não É queria, uma eu boa, é fiquei. uma boa história, a sua própria história, né? Não, mas não é a principal, né? Mas é um bom começo. Mas como a gente se viu na pandemia e a gente saiu muito na mídia na época da pandemia, principalmente no ano de 2021. Bom, eu não estava tão preparada para isso, porque acho que a mídia não queria nem mais tão falar com os advogados, porque teve o boom do divórcio, e nem também com os psicólogos, né? E ter uma plataforma de acolhimento para o divorciado parecia uma ótima ideia para colocar na mídia. E aí chegaram para a gente alguns casos de extrema necessidade de vida ou morte. Então, nós acolhemos um divor, recém-divor, que ligou para a gente, não foi nem por e-mail, nem nada, ligou via Instagram, eu preciso de ajuda, eu perdi tudo na pandemia, perdi o meu negócio, perdi minha esposa, perdi meus filhos, porque ela não acredita em mim, e não faz mais sentido eu estar aqui, né? E aí o que aconteceu? Eu não tinha esse preparo porque caiu no meu colo. Eu quero falar com a Kalila, eu quero falar com a Kalila. Eu falei, gente, o que eu faço? E eu já falando no celular, pela ligação do Instagram e digitando no WhatsApp para um psicólogo parceiro nosso, pelo amor de Deus, me ajuda. E a pessoa falou, olha, eu já tô aqui e eu acho que é o último pedido que eu acho de socorro que eu posso fazer para alguém que vai entender o que eu tô falando. E aí começou uma comoção e eu escrevendo tudo errado, pedindo ajuda para o psicólogo, foi o Daniel que ajudou, um psicólogo que é parceiro nosso, e dizendo o que eu tinha que falar, e aí eu gravava os áudios ao mesmo tempo que estava falando com a pessoa. Eu falei, não, eu estou aqui. E o que me preparou muito para falar com as pessoas, esse lado humanizado, é que eu sou uma doutora Clau, eu atendo crianças em estado de recolhimento judicial como uma doutora palhaça, então eu faço esse trabalho voluntário há muito tempo. E aí eu tive que vestir essa, essa personagem e falar, olha, não importa onde você esteja, eu vou estar aqui, você não está sozinho. E eu repito isso para todos os nossos dívoros, você não precisa passar por isso sozinho, que eu acho que era o que eu gostaria de ter escutado como uma mulher divorciada, que teve todo o amparo jurídico, porque os meus melhores amigos são advogados, meus irmãos, meu irmão é advogado, mas faltou, eu acho que para mim, alguém falar para mim que tá tudo bem, você não é a única que se separou, você não é uma fracassada, e o próprio sistema, o patriarcado faz com que a gente crie essas fantasias de casamento perfeito, de família perfeita. E aí eu fui conversando com ele sobre isso. Olha, você tá aqui com a gente agora, você não tá sozinho. Vai ter várias pessoas para te ajudar, para te acolher. Eu tô falando com você, mas tem outras pessoas aqui para te ajudar agora, que estão disponíveis para te ajudar agora. Se você quiser, a gente vai te encontrar. E eu senti que a voz dele foi mudando, foi melhorando. E aí a gente se uniu e ele começou a fazer terapia gratuitamente com um parceiro nosso na época. E graças a Deus a gente conseguiu
Olha, que bom. Nossa, até me reverter. arrepia. Até me arrepia. Olha, para eu não chorar, porque eu contava essa história, ai meu Deus. Hoje já de perguntarem assim, eu já tô, mas eu ainda fico emocionada. E foi uma das histórias que mais mexeu comigo, que aí eu entendi o quanto meu trabalho poderia ter passava de trabalho para propósito. Então eu entendi que os divas na minha vida, embora eu aprenda muito com eles, eu entendi que a sociedade precisa aprender com a gente, porque nós somos grandes fênixes. E a gente, tanto que a gente volta até a se casar. A Rapidinho, gente, né? Esquece rapidinho. não, às vezes nem tão rápido, mas a gente até volta a casar. E aí a gente acredita no amor, a gente vai dando um jeitinho. E a minha preocupação hoje, Val, que se eu pudesse elencar para você em ordem de prioridade, é os divos, sem dúvida, porque a partir do momento que os filhos veem os pais bem e acolham esses filhos, as coisas passam a melhorar. Mas eu penso muito nas crianças, nas futuras gerações. A gente está falando do número de filhos de divorciados muito alto e as pessoas são muito machucadas, estão muito feridas. E aí a gente tenta conversar com essas pessoas para ajudar esses filhos também, porque uma vez os humanos bem, as sementes desses humanos estarão bem também. Sim. É isso que eu acredito, é isso que eu trabalho todo dia, porque eu tenho um filho também que passa por isso também. E eu me espelho muito nisso. Então acaba que os filhos dos divos dentro da comunidade são nossos filhos também. É o Gael, é a Valentina, é o Lenzo. Então, são todos filhos nossos. E a gente fala sobre rede de apoio, de construção para recomeçar. Mas a gente fala que todo divor que está pensando, alguém que está pensando em se divorciar, se for pelo lado consensual, essa tempestade interna que a gente tem, que a gente vive, ela passa a ser mais amena, sabe? Então, é muito mais rápido, Sim. é menos oneroso, de diversas formas, né? É, a composição, mas nem sempre a gente está preparado, né? Nem sempre a gente tem condições para isso, e nem sempre a gente cruza com profissionais da nossa história que estão também alinhados com esse modelo de não botar gasolina, enfim, né? Então não é tão simples assim, mas eu entendo, eu entendo. Eu fico Ah, mas pensando, se te ouvindo, depender da né? gente, Claro. se depender da gente, a gente fala mal da galera que bota fogo no litígio. A gente é super bom. Eu não sou terapeuta e não atendo como terapeuta, eu também não sou advogada. Então, assim, eu tenho licença poética para falar como divorciada que a gente não apoia advogados que botam fogo no litígio. Mas você sabe que às vezes esse movimento aqui, para quem está aí nos ouvindo, né, os divos especialmente, que imagino que estão nos vendo pelo Divorciei, esse movimento é um movimento que ele é apartidário, no sentido, a gente não está com uma bandeira única aqui para o consenso, para a advocacia colaborativa ou para a mediação. A gente está com uma bandeira assim, o divórcio é um evento na vida das pessoas, né? É um evento. É um momento na vida, né? E esse momento, a depender, não dá para ser conduzido pelo consenso. As pessoas estão no estágio emocional, num divórcio que ainda o divórcio emocional não aconteceu. E, por alguma razão, elas precisam do judiciário. Mas mesmo lá, mesmo no judiciário, é possível a gente adotar o tom do respeito, né? Eu posso levar as informações que são necessárias, mas eu não preciso trazer mais do que é necessário para o direito. Não preciso trazer a intimidade do casal, não preciso trazer culpa, não preciso trazer nada disso porque não interessa para o direito, né? Mais. Em tempo, a culpa interessou, mas hoje não mais. Então, esse cuidado com a determinação, com a fala, né, com os nomes, que a gente fala muito sobre filho não ser visita, e você gostou muito disso, né? Hoje até, Kalila, hoje não, ontem, eu fiz uma live com a Janice Scrivieri, ela é uma psicóloga que é assistente técnica em processo, sabe? E ela também trabalha dentro de uma associação que recebe famílias para se reconciliar, porque o judiciário já não consegue mais, não tem mais solução, não consegue dar um suporte jurídico. Então, ela trabalha numa associação de terapia, Associação Paranaense de Terapia Familiar, que tem um projeto de trabalhar em conjunto com o judiciário e tentar a reaproximação de famílias que estão destroçadas, né? E ela fala muito disso, assim, que
às vezes não tem outro caminho, o judiciário é o único caminho. E às vezes esse é o caminho de formar vínculo, de se reaproximar. E aí ela me contou da história de um pai e uma filha que passaram 15 anos se encontrando só na sala de audiência. O reencontro acontecia, se viam só ali naquele momento. Não teve outra forma. Eu falei, olha, esse é um exemplo de visita. Esse é um exemplo de visita. Né? Isso é uma visita, não é uma convivência. Isso não é uma convivência. Né? Aí eu pensei, bom, às vezes o termo cabe. Né? Às vezes o termo cabe. Não deve ser, mas é um exemplo. Eu fiquei muito chocada com a fala dela sobre isso. Mas a gente está aqui a partidário, entendendo que às vezes é preciso mesmo para depois o divórcio emocional, né, acontecer, então possibilitar um acordo. Enquanto isso não acontece, enquanto as emoções estão ali fervilhando, e aí eu queria te perguntar sobre isso também, né? Aqui tem um pessoal comentando ali, né? Emanuele falou, fui surpreendida com uma entrada de pedido litigioso. Já fazia parte da comunidade e me questionei. Poxa, em momento nenhum esse advogado pensou em fazer contato comigo. Certo que meu marido dele, né? Não entendi essa parte final, mas... Do lado dele, né? Ah, tá. Então, não foi providente. É porque a gente fala muito, muito disso, de que, assim como a vida de casado, que você muda como pessoa, e você tem que fazer novos acordos com seu marido, porque as pessoas mudam, né? As pessoas acreditam que se divorciar é só assinar os papéis e acabou. Vou tirar o sobrenome dele do meu, a gente divide os finais de semana e acabou. E na verdade não é nada disso. Divórcio, você vai ter que continuar vendo a pessoa mesmo ferida. Ele não E acaba vão com ver. acordo, né? Ele não acaba com uma sentença. São novos acordos. É o acordo de você falar com o ex-marido do novo horário, que vai ter uma festinha de aniversário. Se você pode ficar com a nossa criança, porque surgiu um compromisso. O quanto que esses pais estarão disponíveis um para o outro, que se tiver rusga, vai ficar mais difícil. Então, são sempre intenções de honrar novos compromissos com o seu ex-marido. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que depois que você separa, é lógico, se você não tem filho, você realmente partilhou o que tem que partilhar e provavelmente você não vai mais ver. Mas não é a grande maioria. A grande maioria Sim. tem filhos, tem mais de 15 anos de casado, e sofre 20 anos. A gente tem aí gente dentro da comunidade tem 30 anos, 40 anos de casado. E como dói? Porque ninguém falou sobre isso. E a gente vê que vem acompanhando pesquisas de quanto que as pessoas mais experientes estão se divorciando, porque querem ser felizes, porque entenderam vários tipos de abuso que antes não era falado, abuso patrimonial, emocional. Então, as pessoas, poxa, eu sofro isso aí, eu não vou querer mais ficar com essa pessoa, não. E vai para onde? Sim. O que faz com isso? Sim, sim. Né? E aí tem todo esse acolhimento que a gente vem para dar, e tem essas questões que a Divor falou. O advogado nunca falou isso comigo. E não são nessas rodas de conversa que a gente descobre o quanto a gente poderia ser beneficiada pelo jurídico, e muitas vezes nós não somos. Sabe, Camila, que a gente tem... Esse é um movimento que vem, está aqui fazendo parte do movimento de divórcio com respeito, mas a advocacia de família está entendendo, o advogado de família está entendendo que não é só de direito, né, que a gente precisa saber, a gente precisa saber de gente, a gente precisa entender de gente, né? E quando a gente fala de entender de gente, né, de pensar sobre isso, é importante para o advogado, e é o que eu tenho um time de profissionais que fazem trabalho com uma mentoria, com uma psicanalista, enfim, a gente entender que o divórcio tem fases, né? O divórcio tem fases, ele tem um luto que tem fases. E a depender da fase que o cliente chega para nós, se a gente não souber identificar que fase ele está, a gente congela ele nessa fase com o processo judicial. Porque o processo ele é um retrato específico de um momento. A petição judicial ela é um retrato de um momento. E o processo trabalha para trás, que ele não evolui com as pessoas. É aquele retrato, a petição, nós vamos discutir isso, né? Só que a vida do casal que se separou é dinâmica, ela é para frente. É quase como dizem, né? O processo é uma foto e a vida é um filme. E aí, isso a gente não casa, né? Então, a gente tá... O que os advogados familiaristas têm feito, todos que transitaram aqui, eles estão tentando entender melhor o cliente que chega para eles. Em que momento sombra ele está,
que merece a minha intervenção jurídica ou merece um encaminhamento emocional para que ele possa minimamente estar razoavelmente na parte baixa da montanha, na parte alta da montanha-russa das emoções, né? Com condições de olhar e ver distância e tentar, em alguma medida, tomar decisões racionais, porque vocês estão numa fase, divorciados estão numa fase de luto, tendo que tomar decisões irracionalmente, super cheio de emoção, até no fio do cabelo, tendo que tomar decisões racionais, imutáveis, muitas delas. Imutáveis. E se cobram. E se cobram. E é uma cobrança hoje social que você tem que estar bem, você tem que estar bem, você tem que estar bem. E eu falo para os livros, gente, pelo amor de Deus, desacelera, cada um tem o seu tempo. Mas o que você falou é muito importante, Val, porque a gente tem casos, né, divorciei, tem uma divor que eu atendi ela ano passado, deve ter feito aniversário já, mais um ano de litígio. São, acho que, se eu não me engano, 12, não, esse ano acho que talvez faria 10 anos de litígio. Processo? Nossa, de processo. 10 anos de processo. E aí, ela passa por processo terapêutico, porque a gente chega uma hora que você fala, não, essa briga só pode ser amor, não é possível, né? E para quem... É uma vinculação, né? Um casado pelo É uma vinculação. E o que a gente pode fazer para ajudar? É porque não há uma convivência com outros divos, assim, para que mostrar, olha, não, a gente, vamos virar a página juntos, sabe? Uhum. É você ver que tem outras pessoas que superaram, que ele precisa conversar. A gente estava eu estou me reunindo com um grupo, isso nem os divos sabem, né? Eu estou abrindo aqui em primeira mão. A gente vem conversando com um time de especialistas em filhos de divorciados, adolescentes. Por quê? Do mesmo jeito que nós não nos sentimos pertencentes, vamos falar da classe, né? Já é uma Vou para um sindicato. Categoria, né? A categoria dos divos, não existe uma roda de conversas entre filhos de divors, vamos dizer assim, de uma forma mais espalhada, né? A gente está pensando em fazer isso em escolas de final de semana, para que os filhos dos divors se encontrem. Até pode ser uma ideia para todo mundo usar, se houver algum psicólogo aqui que queira fazer na sua região, porque esses filhos precisam conversar. Eles precisam conversar com especialistas, com uma linguagem apropriada, e precisam entender que esse processo não é deles. A gente está fazendo uma medição sobre quanto que os filhos levam essa questão para si, se sentem culpados pelo término dos pais e passam arrasados durante a vida toda, se tornam adultos com questões psicológicas muito severas. E quando eu falo que o litígio tem parte disso, eu falo isso com propriedade de estudo, que a gente não só colhe estudos de fora, mas também de dentro da Divorciei, é notório o quanto é prejudicial, porque nós perdemos totalmente a noção emocional. Você imagina o que a gente transborda isso para os nossos filhos. E uma vez que a gente souber como é que se separa, que eu acho que é uma linha de raciocínio muito importante na vivência que eu tenho dentro da minha empresa, vamos aprender a se separar, para que isso não respingue nas próximas gerações. Mas como que você fala? Mas como que a gente vai fazer uma coisa dessas, né? Sendo que a gente tem problemas tão específicos. Tá, isso não vai se aplicar para todo mundo, com certeza. Mas tem muito casal que não precisa passar por isso. A gente tem um projeto dentro do Movimento de Divórcio com Respeito, que a gente aplicou no passado, que é um workshop para as pessoas que estão se divorciando, voltado para elas, assim. Claro que da perspectiva do direito, né? Para educação, formação, as pessoas entenderem. E quando você entra com um processo judicial, muita gente tem uma ideia de você é autor de uma ação, como se você fosse dono da ação. E, na verdade, você não é. No momento que você entra, você perde o controle e alguém vai decidir por você. Então, você perde o protagonismo. E nada melhor do que você mesmo para saber o que o seu filho precisa, o dinheiro que você precisa para viver, enfim, como vai ser partilhado a sua casa. Então, a gente tem um projeto muito bacana que a gente pode conversar, inclusive, né? Você está falando, é algo que eu vislumbro, assim. Eu queria te perguntar também, na tua experiência com os divors, assim, quem que sofre mais? Essa pergunta é bem
direta, assim, quem sofre mais, quem demora mais para se recuperar emocionalmente, assim, e financeiramente também, assim, olhando nesse tempo de estrada? Eu acho que sofrem igual, de formas e tempos diferentes. Eu acho que o jeito que o homem sofre do que o jeito que a mulher sofre é um pouquinho diferente, mas dentro da comunidade a gente tem menos homens do que mulheres, e dentro da Indivorcei como um todo, 86% das pessoas que seguem a Divorcei, que participam, que são inscritos nos nossos meios de comunicação, são mulheres. As mulheres pedem ajuda mais do que os homens. Só que o sofrimento é diferente. Assim, o homem, ele infelizmente não foi ensinado também a como pedir ajuda, por questões de machismo, por conta de ensinar mesmo, sabe? E eu vejo que a gente precisa respirar e todo mundo aprender. Não é só as mulheres, a bandeira não é só feminina, nós moramos no mesmo planetinha, e os homens são tão necessários quanto as mulheres. E aí o que precisa é que, assim, não é que divorciou, que você acha que você tem uma liberdade, que você pode sair arrasando sem qualquer responsabilidade afetiva, que é o que mais acontece com os homens. Eles já engatam um outro casamento e depois se dão conta do que fizeram, né? Então tem muita essa questão. Nem espera aquela zona cinza, né, para pensar na vida. Não, né? Exatamente, o Jarbas está falando aqui, eu levei em pontapé e sofri muito. O Jarbas é um dos que apoiam muito os outros homens do grupo, por exemplo. E há esse chamado no individual de eu tô sofrendo muito, e os homens, quando pedem ajuda, eles se vulnerabilizam, sabe? E aí eu também aprendi muito com isso. Porque no começo eu falava muito com as mulheres, né? A maioria dos canais são feitos para as mulheres porque as mulheres elas sofrem muito abuso. Só que esse foi o jeito que os homens aprenderam. Isso é real. O patriarcado ensinou muito mal os homens. E eu vejo que muitos deles estão em desconstrução disso. Agora, o quanto que a sociedade está disposta a se desarmar, sabe? A baixar a guarda para acolher esses homens também, que querem guarda compartilhada, sim, que querem cuidar dos filhos, sim, mas não sob ameaça de mulheres que, se não pagar a pensão, não vai ver a criança. E tem que entender que o pai, ele não cuida igual a mãe. O pai vai pegar a criança nas férias, Val, e vai esquecer de cortar a unha. Sim. Ele não vai mandar ele limpinho, como a mãe faz, né? Pode ser que esqueça, né? Pode ser. Vai talvez mandar a roupa da criança na mochila muito mal dobrada, talvez com cheirinho de mofo, e assim, o quanto a gente condena certas ações, porque também nos coloca no papel do pai, porque ele também não foi ensinado. E aí o pessoal fala, pô, mas é obrigação saber, é obrigação. Cara, não é obrigação, porque se você for fazer um apanhado histórico do patriarcado, cara, o patriarcado ele judiou tanto dos homens quanto das mulheres. Hoje eles têm noção disso, eles veem isso também. É em menor, infelizmente, a quantidade de homens, mas eles existem. Eu vou te dar um exemplo bem legal do Dia dos Pais, que a gente fez. A gente fez a gente gostou muito dos bons exemplos, sabe, Val? Sim, e claro. A gente enaltece esses bons exemplos, tanto dos homens quanto das mulheres, ou de acontecimentos que têm a ver com o nosso propósito. E aí eu lancei uma campanha para que as ex-mulheres pudessem marcar os ex-maridos que fossem bons pais. Olha só. Porque a maioria reclama que são pais ausentes. Eu falei, eu tenho certeza que existem muitos pais presentes. Muitos. E não é que teve mesmo? As mulheres começaram a marcar, olha, espero que a gente já sorteou um papai Divor, ele vai ganhar um presente, né? A gente vai gravar esse presente de um parceiro nosso que deu. Mas aí, no começo da campanha, era assim, eu duvido que exista, isso é piada, isso é obrigação. E aí fizeram chacota, né? E de repente começaram a aparecer os lindos depoimentos. O meu ex-parceiro é um orgulho na minha vida, ele que criou meus filhos. Olha só. E tá lá disponível, quem quiser entrar na Divorciei e ler depois desse vídeo, tem lá os depoimentos. O meu ex é super parceiro a vida toda, mesmo depois quando eu me casei de novo. Então, assim, é isso.
É isso que a gente está falando. As páginas viram, mas você honrar seu passado. Ele se mantém lá, faz parte da sua história. É o pai e mãe do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. E isso tem que ser levado em consideração. Ah, mas ele me traiu. Ah, mas tá, mas vamos virar a página e vamos dar sequência à vida, porque nós estamos aqui ainda. Nós não morremos, estamos aqui, vamos continuar junto da melhor forma que der. Não precisa ser super amigo, né? Mas o mínimo de convivência para ser parceiros na criação dos filhos. Se deixar, eu falo muito, viu, Val? Tô quase ligando a luz aqui, tá ficando escuro. Mas tá ótimo, Deixa, tá muito bom te ouvir. Eu fiquei pensando que você está falando de que era um dos outros pontos que eu queria te abordar, que assim, é um desafio quando você se divorcia, você separar, eu vou falar mais do mesmo que a gente ouviu a semana inteira, mas separar a conjugalidade, quer dizer, você deixa de ser parceiro, companheiro dessa mulher, e vice-versa, deste homem, ou enfim, dessa mulher, seja lá, enfim, né? A relação que você vive, é se separar a conjugalidade, mas permanecer atado para quem tem filho à parentalidade. É um baita desafio, porque... Sim. Por que eu digo isso? Porque lá no imaginário, na academia, no Olimpo, assim, se fala, não, é muito importante separar a conjugalidade da parentalidade, isso é isso que tem que acontecer, só que a pessoa é a mesma, é uma pessoa que sofre, que tem dor, que está com raiva do outro, que, enfim, que achou uma outra pessoa já em seguida, tem uma série de coisas. Você é o mesmo corpo, o mesmo coração, a mesma cabeça, né? Então, assim, tem que dar um tempo, tem que trabalhar, tem que estar o profissional que dá apoio, você que está, né, a Nina aí de você, que apresenta soluções, esse convite para pensar, será que você não está muito preso numa ideia de que, né, de que a tua raiva, a tua indignação como ex-companheiro está contaminando a tua relação como pai, como mãe, né? Muito. Quando você fala, não é... Enfim, e mais... Essa pessoa esse filho vai conviver com um pai que não está mais contigo. Nessa casa pode ser que não corte, nessa casa a unha agora, pode ser que durma de outro jeito. Se for mínimo, se o solo comum da educação de um filho for aquele solo de, enfim, alguém que vai batalhar, vai estudar, vai viver as grandes questões da nossa vida, né? Ser um adulto competente, honesto, enfim, batalhador, enfim, empático, esses termos todos empada, mas em alguma medida as grandes questões para ser um ser humano feliz na vida, a unha, a hora que vai dormir, se é mais um pouco ou menos, o que come exatamente, é muito menor, assim, né? Então, entender que a vida agora do filho com o outro que se separou é diferente mesmo, é uma outra casa. Não dá para dizer, não, a gente tem que ter a mesma educação, todo mundo vai ser igual, a outra pessoa. E eu chego a pensar que mesmo juntos, né? Já é diferente, né? Já é diferente, né? Vou falar com a minha mãe, porque tô até com calor aqui, queria ligar o ar aqui. Pode ligar que eu liguei a luz, você pode ligar o ar. Eu posso ligar, vou abrir as janelas, que eu vou fazer isso 1 minuto. Vou abrir as janelas. Mas, né, você falando aqui no microfone, assim, e parece ser óbvio, mas o óbvio tem que ser repetido, né? A cada tempo. Muito. A cada tempo. O óbvio tem que ser repetido, assim. Tem que ser repetido. É um tema... Porque não é óbvio quando a gente passa. Não é óbvio. Quando a gente se divorcia, não é óbvio. Nada é óbvio. Porque tudo é aquela suposição. Poxa, viveu comigo tanto tempo, não sabe o que tem que fazer? Viveu comigo há tanto tempo, por que tem que me tratar assim? A gente até 2 semanas atrás estava dormindo na mesma cama. Por que tá me tratando desse jeito? Então nada é óbvio. Nada é óbvio. Fica óbvio depois, porque como essas coisas começam a fazer sentido, né? Mas nada é óbvio. Porque a dor é muito latente, muito confusa. Eu vivo repetindo que acho que se eu fosse colocar um adjetivo, qualquer dívora é estar perdido. Perdido. Fica perdido, porque você fica sem referência. Então você não sabe o que fazer, como investir. Você fica literalmente à deriva de advogados. Não somos presas fáceis para advogados mal intencionados.
quantos de nós, dentro da comunidade, fala? Hoje mesmo, você pode ver que em nenhum momento foi proposto nenhum tipo de acordo. E o dinheiro é muito, muito falado, uma questão muito forte, né? O dinheiro sempre, inclusive, é um problema maior do que o desenvolvimento dos filhos, que são, na minha opinião, a coisa mais importante, né? Então, os assuntos, o assunto emocional, ele é tão florado, ele chega a dar dor física quando a gente, é um luto tão, na minha opinião, o luto de pessoa morta, ele é equivalente ao luto de pessoa viva, que você teve que matar a rotina. Então, a sociedade precisa despertar para o nosso momento, porque quando você está divorciado, a empresa que você trabalha, ela não entende que sua performance vai cair. A escola que seu filho estuda, se ela não for preparada para acolher filhos de divórcio, o seu filho vai ficar arredio, agressivo, pequenos vão continuar urinando na cama, e as pessoas não sabem o porquê. É uma forma de se expressar. Então, quanto que a sociedade está preparada para acolher esse momento da vida das pessoas? Não estão. Não estão. Então, tem que ter um plano, sim, uma estratégia para acolher filhos de divorciados. Sim, as empresas têm que entender que isso é uma parte inclusiva. Se fala tanto, tanto de inclusão, mas cadê a inclusão dos momentos das pessoas? Agora que a gente está conseguindo incluir os pais na maternidade, ou na maternidade, desculpa, na fase que o bebê nasce, de você dar licença paternidade, era isso que eu queria lembrar, licença paternidade. Licença parental. Agora, agora que empresas estão contratando grávidas, cara, isso para mim, a gente já devia estar fazendo há muito tempo, né? E por que não a gente ter um tempo para as pessoas se restabelecerem quando elas se divorciam? É super necessário. Porque a gente tem 3 dias de luto quando algum parente próximo falece, que também eu acho pouco. Mas a gente também precisava de um apoio de uma empresa que tenha essa visão acolhedora, humanizada, de dar esse respiro para as pessoas, porque se fala o contrário, trabalha mais que passa. Logo você nem lembra que ele existe. Isso é conselho que se dê? Isso, eu recebi esse conselho. Trabalha, e pior que eu fiz isso mesmo. Eu fui promovida na fase do meu divórcio, porque eu me apeguei ao trabalho para não ter tempo de pensar. E, na verdade, tudo que você precisa é pensar. Se mergulhou. Você sabe que teve uma live que foi na quarta-feira, com a Sandra Poltronieri, Impactos do Divórcio no Local de Trabalho. Eu vi um pedaço. Então, para essa live acontecer, a gente fez pesquisa, eu fui ver alguns podcasts gringos aí, americanos, e aí eu vi o seguinte, um ponto que uma gerente de recursos humanos disse, ela falou, olha, a gente tem plano e pacote para várias fases da vida de um trabalhador. Várias fases, o nascimento de um filho, ou mesmo o luto, né, o falecimento de alguém, enfim. Tem vários momentos de mudança de cidade e tal. Mas para essa fase, que é a fase do divórcio, não tem. Mas aí a pessoa do RH disse assim, olha, é muito difícil o funcionário se abrir. Tem um estigma do divórcio. Muito difícil ele contar. Né? É vergonhoso, tem um estigma. E ela falou muito desse estigma. E fazia tempo que eu não parava para pensar sobre isso. Sobre o estigma de ser divorciado. Né? A gente está em 2023. Gente, muito. Né? Ainda tem, é dolorido, é o fim de um projeto de vida. Então, tem uma contrapartida que a empresa às vezes nem sabe. O funcionário não chega até ela, né? Ele não tem vergonha de falar sobre isso. Tem vergonha. E é isso que eu ensino. Eu ensino muito isso para os meus filhos. Eles têm que ter orgulho de recomeçarem, porque não importa se você tomou o pé na bunda ou se você que deu. Desculpa até o termo, porque é exatamente assim que eu falo com eles. Você vai ter que recomeçar de qualquer jeito. E você precisa começar a mostrar para as pessoas que você precisa de rede de apoio. Como é que você chega numa rede de apoio? É você dizendo a verdade. É você batendo na escola e falar, eu me divorciei, independente da fofoca que vier a rolar, porque divórcio está muito atrelado à fofoca. E você tem que começar a ter orgulho desse momento da sua vida, porque você está se esforçando para estar melhor. Então você tem que ter orgulho, sim, de estar recomeçando, e bater do seu RH, e bater na escola e falar, olha, eu estou passando por um processo e eu preciso de ajuda. Para mim, para os meus filhos, não importa. Eu fiz isso na escola. Todas as escolas que meu filho passou, eu fiz isso, e aí as pessoas olham com uma carinha de dó.
Ai, precisa ter dó não. Precisa ter dó não, porque aqui não é para ter dó. É para acolher da melhor forma possível, mas nós não somos passíveis de dó. Nós simplesmente estamos atravessando estamos num barco no escuro, onde a gente escuta tudo e não vê nada. E aí, de repente, a gente tem que lembrar que nós temos as nossas lanternas. E são elas que vão nos ajudar. E quem são essas lanternas? É a família, são os amigos, que muitos tomam partido. E a gente sabe, principalmente as mulheres, a gente sofre muito preconceito quando a gente se divorcia. E é um preconceito tão velado, e chega às vezes chega a ser um insulto. Mas tem muitas mulheres divorciadas que vêm dando voz ao divórcio de uma forma diferente. Algumas aos trancos e barrancos, mas eu sempre penso que é o que você falou, o divórcio, ele é um acontecimento na nossa vida, e as pessoas têm que aproveitar disso, já que vai mudar, que mude para melhor a sua vida, da sua vida, dos seus filhos e até do seu ex. Você vai mudar. Daqui a uns 2 anos você pode se reapresentar para as pessoas com outro olhar. Você não vai ser mais a mesma pessoa. A gente fala no escritório, a gente casa para ser feliz e se divorcia para ser feliz, né? Não é? Exatamente. Daí, se puder fazer isso da melhor forma possível, vai ser mais feliz, né? Senão vai ser guerra, assim. Mas é muito boa essa conversa. Eu vi aqui, olha, a Viviane falou, num túnel sujeito a tiroteio, que a luz está no final. E esse túnel pode se alongar, mas a luz está no final. Isso mesmo. Exatamente. A Dinda está lá, de braço aberto, só vem. A gente fala muito, a gente também fala, usa a metáfora também do barco, ou você está nadando e de repente você chega no meio, assim, e aí vem essa rede de apoio, a família são aquelas boias, porque você está cansado, você não está vendo o outro lado. Você nem sabe como é que foi o seu outro lado. Você está ali nadando e pá. E aí vem boia daí divorciei, do movimento de divórcio com respeito, dos amigos. A gente se agarra nessas boias, porque precisa, né? Essa é uma hora da espiritualidade, né? Teve uma live falando sobre inteligência espiritual. Eu não acompanhei inteira, mas eu entendi, porque às vezes nada te resolve. Você precisa se espiritualizar, seja lá qual seja a sua espiritualidade, qual caminho você vai, né? Porque a matéria não está dando conta, é muito dura essa vida, né? Está muito difícil essa vida. Então, às vezes, a pessoa precisa rezar, ou precisa meditar, ou ela precisa, enfim, encontrar a espiritualidade numa corrida, né? Eu corro bastante, para mim, eu quase acho uma religião. Enfim, acho ótimo. Mas é por aí mesmo, assim, são boias, sabe? Eu queria te dizer também que a gente está quase indo para o fim. Deixa eu ver quem mais aqui falou. A Rita falou de novo, né? Eu sofri preconceito das outras mães casadas na escolinha da minha filha. Eu e também. A gente acha que não, porque a gente está em 2023, mas não, gente, ainda porque é uma instituição fundante aí da sociedade, né? A família. Então, e isso é uma ideia equivocada de que o divórcio acaba com a família, não acaba. O divórcio, quando tem filhos, não acaba, a família segue existindo. O que acaba é o relacionamento conjugal. Quando a gente se incorpora dessa ideia, a família está aí, segue aí, pai, filho, você, e precisa estar conversando, ou, enfim, mãe, né? Precisa estar conversando e a família segue, não acaba. Então, o preconceito vai se diluindo com esses entendimentos. Assim. Acho que a gente precisa de muita referência mesmo. Eu fico muito feliz dessa conversa, feliz de saber que tem uma empresa como a sua, que tem um propósito, que está aí que tem uma, sabe, que conjuga existir, sobreviver no mundo capitalista e oferece um abraço, né? Que é um abraço mesmo, um espaço para conversa. Espero que vida longa aí de vocês, no que vocês precisarem. O movimento de Voz com Respeito está sempre aqui, né? Um movimento que está para fornecer informação para quem está aí entrando agora e não me conhece. Eu falo de Curitiba, sou advogada colaborativa, faço parte do time de advogados que pensaram esse movimento no interior de uma comissão da OAB Nacional. Essa comissão não existe mais, mas a gente seguiu com a causa, né? Achamos que faz sentido, ela é apartidária, é para qualquer
metodologia, abordagem para o divórcio não é só para mediação, o consenso, é para todo lugar que você decidir, caminho, né, que vocês decidirem pelo divórcio. Todos têm que ter o respeito, e o eixo do respeito, quando a gente fala, é cuidado com a linguagem, cuidado com a fala, cuidado com a memória, as histórias, a memória, você falou sobre isso, né? Com a memória. E são vários Honrar a história. Honrar a história. Pensar que a conjugalidade e a parentalidade são coisas distintas, sempre pensar que filho não é seu, não é sua posse, ele existe, né? E ele está lá num avião com 2 pessoas pilotando enlouquecidas e ele não tem o que fazer, é um passageiro só sofrendo a ação de 2 pilotos enlouquecidos, a depender. Então, esse movimento fala disso, sabe? Fico muito feliz de ouvir, estou aqui meio que quase tentando encerrar essa live, que são 8:45 já, né? Com vontade de ficar, né? Com vontade de ficar. Dizer para todo mundo que está aqui, seguir o perfil, ver as lives, elas vão ficar salvas, essa daqui especialmente. Vamos fazer muita coisa bonita ainda com o Divorciei. Quem sabe um workshop, como se divorciar com respeito. Aliás, esse é o tema amanhã, né? Amanhã tem tudo o que você precisa saber para ter um divórcio com respeito. Vão ter várias profissionais ali, são todas mulheres, na verdade. Então, várias mulheres ali, Olivia, Renata, e psicólogas e outras advogadas, para responder perguntas que vocês quiserem fazer. Então, é às 10 da manhã, das 10 às 11. É a última live da Semana de Divórcio com Respeito. Esse ano não vai ter mais, é só ano que vem. Então, aproveitem a Semana de Divórcio com Respeito. E assim, eu queria também te fazer uma pergunta. A gente tem terminado todas as lives com essa pergunta, a pergunta de $1 milhão. Qual é a dica, qual é o conselho do teu coração, ou, enfim, prático, objetivo, que você daria para quem hoje está passando esse momento difícil, um momento difícil de divórcio, e está ali naquela máquina de moer carne, assim, sabe, emocional. Que conselho você daria, Kalila, para essa pessoa, ou para essa família? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem uma série de pessoas que podem te apoiar, que podem te ajudar, que você só precisa buscar nos lugares certos, procurar se munir de informações antes de tomar as decisões. É possível fazer as coisas sem se prejudicando menos. Infelizmente, a gente está num momento muito emocional, eclodindo emoção, mas a gente também precisa partir da ideia que outras pessoas dependem da nossa racionalidade. E estar no momento que você precisa colocar as ideias num lugar com um sentimento tão aflorado, você precisa de ajuda. De gente que pode estar para te servir de ajuda certa. Então, assim como os advogados do movimento, assim como a Divorciei, a maioria dos nossos parceiros são divorciados, todo mundo sente a dor, sabe o que está passando. Os psicólogos, até os parceiros se identificam com a gente justamente porque foram divorciados, estão se divorciando e entendem como o sapatinho é apertado. Então, calma, vai passar, existe sim luz no fim do túnel, esse sentimento vai passar, a vida continua e toda essa história vai ainda te fortalecer demais. É isso que eu tenho para falar. Que bonito, me emocionei. É bom a gente terminar a sexta, né? Então, eu te agradeço muito por esse sorrisão aqui, maravilhoso, como sempre, iluminando aqui. Vida longa, eu Divorciei. Obrigado para quem nos ouviu aqui, pessoal. Boa noite para todos, que o fim de semana de vocês seja iluminado e ensolarado, cheio de amor. Obrigada, viu? Beijo, Dinda. Beijo, gente. Tchau. Tchau.